Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Naara Caroline, do canal Matna. E nesta aula, a gente vai estar falando sobre o gráfico e as curvas de níveis de funções de duas variáveis. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo. Então, os gráficos, há duas maneiras de você visualizar os valores de uma função de duas variáveis, de uma função f de x, y. Então, os valores da função f de x, y, você pode observar desenhando e identificando as curvas de níveis e esboçando a superfície no espaço, ou seja, fazendo o gráfico dessa superfície no espaço. Lembrando que, como a função f depende de duas variáveis x e y, então esse gráfico vai ficar no espaço, tudo bem? E o domínio desse gráfico, o domínio dessa função é no plano x, y. Então, todas as vezes que eu pegar o conjunto de pontos onde no plano onde a f de x, y é igual a uma constante, a gente chama isso de curva de nível de f, certo? Agora, se eu pego o conjunto de todos os pontos x, y, f de x, y, isso vai representar o gráfico da função, que também é conhecido como superfície de z, como a superfície de z igual a f de xy. Quando eu pego a f de xy igual a constante no plano z igual a constante, a gente chama isso de curva de contorno. Tem gente que chama os dois de curvas de nível e entende pelo contexto se vai ser no plano, se vai fazer essa curva no plano z igual a c, ou se você vai fazer essa curva no plano xy. Então, aqui para nós, o conjunto de pontos no plano, formado no plano de xy, de f igual f de x, y igual a uma constante, a gente chama de curva de nível. Quando isso é feito no plano z igual a c, a gente chama de curva de contorno, certo? Então, para entender melhor, eu vou estar dando dois exemplos de como fazer o gráfico e de curva de nível, certinho? Então, vamos lá. Nosso primeiro exemplo é para a gente esboçar a curva de nível, nossa, bati meu braço, da função f de x, y igual a 6 menos 3x menos 2y para os valores k. Aqui, esse k é a constante c, tá? Igual a 6, 0, 6 e 12. Então, antes de esboçar essa curva de nível, primeira coisa, eu vou fazer o gráfico, esboçar o gráfico dessa função. Por quê? A gente pode interpretar a função fazendo o gráfico dela ou a curva de nível, tá? Então, primeira coisa, eu vou esboçar o gráfico dessa função. Eu vou formar aqui os planos. Aqui é assim. Fazer mais ou menos o gráfico disso. Lembra que a gente estudou quádricas? Então, boa parte dos gráficos aqui, a gente vai estar usando as quádricas, das curvas de nível, cônicas. Então, por isso que a gente precisa
daqui. Aqui, vou só apagar essa partezinha aqui e colocar aqui mais pra cima. Então, aqui é x, tá? Então, primeiro, nossa função é essa daqui, certo? Então, eu tenho que, ó, no lugar de f de xy, a gente pode colocar z. Então, z é igual a 6 menos 3x menos 2y, certo? Então, isso daqui, ó, se eu organizar aqui, ó, passar tudo para um lado só, 3x mais 2y mais z igual a 6. Olha, se você lembrar de geometria analítica, isso daqui nada mais é do que a equação de um plano, certo? E como que a gente faz o gráfico de um plano? Eu vou fazer só a representação desse gráfico no primeiro octante, certo? Então, olha, para fazer a representação desse gráfico, eu vou saber onde que ele corta os eixos x, y, z, os eixos coordenados. Então, eu faço assim, se, ó, para y e z igual a zero, ó, a gente obtém um valor de x, certo? Então, aqui vai ficar 3x, né, igual a 6. Então, o x vai ser igual a 2. Então, vamos representar aqui. Aí, para área, ó, x0, y, continua, eu tenho que descobrir qual é o y e z igual a 0, a gente tem que 2y é igual a 6. Então, y vai ser igual a 3. Certo? Então, ó, o plano vai passar aqui, aqui. Agora, para área 0, 0, x0, y igual a 0. Então, o z vai ser quantos? O z vai ser igual a 6. Então, a gente tem que usar a escala, tá? 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar bem aqui. Meu desenho ficou bem. Então, o plano, ele vai passar em verde aqui, ó. Ele vai passar nos eixos, nesses locais. Aqui, a perspectiva no primeiro octante parece esse... como se fosse um triângulo aqui, tá? Mas lembrando que ele vai continuar infinitamente, certo? Ele vai continuar nos outros octantes, nessa direção. Eu vou pegar um peixe mais claro aqui. Vou colocar. Então, esse é a representação do plano. Lembra que é só essa capinha aqui, ó, tá? O fundo dos os planos coordenados não entra, é só essa capinha aqui, ó. Ele vai continuar infinitamente. Tá. Aí, então, a projeção disso no plano XY, ó, quando eu pego a função aqui, ó, e põe f de xy igual a constante, essa projeção me dá as curvas de níveis. Então, vamos fazer isso. Lembrando que isso daqui vai continuar na parte negativa aqui, ó. Tá? Então, vamos fazer as curvas de nível. Vou pegar. Então, para fazer as curvas de nível, primeiro, ele pede para K igual, eu falei 6, mas aqui é K igual a menos 6, tá? Então, vamos, a gente vai pegar a equação aqui, 6 menos 3x menos 2y.
A constante aqui é igual a menos 6. A constante pode ser representada tanto por C como por K, depende do autor. Isso não interfere. Isso aqui vai ficar menos 3x menos 2y igual a menos 12. Vamos isolar o y, só que antes de isolar, vamos trocar o sinal de todo mundo. Então, vai ficar 3x mais 2y igual a 12. Então, a gente tem que, isso daqui vai ser 2y igual a menos 3x mais 12. Então, y vai ser igual a 3/2 de x mais 6, certo? Agora, a gente vai ter essa equação. Então, vamos esboçar ela. Para esboçar essas equações, eu vou abrir outra. E para abrir, para ficar mais fácil, deixa eu carregar essa equação aqui. Ponto C. Certo? Aí a outra vamos voltar aqui. A outra é quando K é igual a 0, tá? Eu vou fazer todas, aí depois a gente faz as curvas de nível, tá? No plano. Ele pediu as curvas de níveis. K é igual a 0, mas primeiro é 6 menos 3x menos 2y. Isso com K igual a 0, certo? Então, a gente tem que isso daqui vai dar menos 3x menos 2y igual a menos 6. Então, isso daqui vai ficar igual, mudando, aqui vai ficar 2y, né? Igual a menos 3x mais 6. Então, aqui vai ficar menos 3/2 de x mais 3. Lembra, ó, essas duas equações são retas, ó, as curvas de níveis tá dando retas, e elas são decrescente. Agora, a gente vai pôr igual a 6, certo? Então, aqui. 6 menos 3x menos 2y igual a 6, certo? O 6 com o 6 aqui, ó, cancela. Então, vamos ter menos 3x menos 2y igual a 0. A gente tem que 2y vai ser igual a menos 3x. Ó, isso daqui é uma reta que passa na origem, certo? As anteriores não passavam na origem. Estavam deslocadas, são retas iguais a essa, só que deslocadas. São retas, ó, iguais a menos 3x sobre 2. Aqui, ó, essa primeira e a segunda são retas iguais a essa terceira, só que transladada.
Aí o próximo, igual a 12. Então, vamos lá. 6 menos 3x menos 2y igual a 12. Certo? Então, a gente vai ter que aqui vai ficar 3. Calma aí. Vai ficar 2y igual a menos 3x mais 6 menos 12. Então, a gente vai chegar aqui, 2y vai ser igual a menos 3x menos 6. Igual a menos 3/2 de x menos 6. Observa que, olha, as retas, ó, as curvas de níveis são retas. Essas retas são essas retas são retas paralelas e são todas da família onde o coeficiente angular é menos 3/2, tá? Então, agora vamos fazer elas. Então, é no plano, né? X, Y. Então, vamos fazer a primeira. Quando o x for 0, o y é 6. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Ah, vou fazer um negócio aqui já facilitar a nossa vida. O que acontece em um, acontece em outro. 1, 2, 4, 5, 6. Certo? Vou marcar do lado de lá também até 6. E depois a gente sai marcando. 3, 4, 5, 6. Assim fica mais fácil. Agora, a reta. Quando o x é 0, vou fazer de azul. Quando o x é 0, aqui na primeira, ó, se a gente está fazendo essa primeira. Quando o x é 0, o y é 6. Então, vai passar aqui. Aí a gente só precisa de mais um ponto. Quando o y é 0, se o y é 0, a gente tem que menos 3x igual a 6, certo? Vai ficar assim, ó. Eu vou fazer aqui no rascunho, e depois eu vou apagar, tá? Igual a 0. Então, aqui vai ficar menos 3x sobre 2 igual a menos 6. Então, a gente chega aqui, x vai ser igual, ó, a menos 6 vezes 2 terços, menos 2 terços. Então, aqui, esse 6 com 3, menos 3 simplifica, fica 2. Então, vai ficar 4 positivo. Então, corta o eixo X em 4 aqui. 1, 2, 3, 4. Bem aqui, certo? Agora, eu vou pegar uma borracha e apagar tudo isso aqui, que a gente não tem espaço. Certo? Então, vamos fazer a nossa retinha. Para fazer a reta, a gente só precisa de, vou usar a régua, de dois pontos. Então, a gente tem que saber fazer
gráfico das funções, certo? Aqui em curva de nível, a gente tem que, em gráficos, nessa parte, a gente tem que conhecer o gráfico das funções. Primeira foi, correto. Esse daqui, então, isso daqui foi quando K era igual a menos 6, né? Vamos só verificar. Isso aqui era quando K era igual a menos 6. Então, isso significa, não é? F de xy igual a menos 6, ou seja, z igual a menos 6. Então, aqui, ó, é quando essa curva de nível aqui é quando z é igual a menos 6. Eu vou pôr de outra cor aqui. Certo? Agora, nós vamos fazer essa daqui, a segunda. Olha, quando eu sei que essa segunda vai ser paralela a essa. Então, quando quando x é 0, o y é, é 3. Então, vai cair bem aqui, ó. Certo? Mas as curvas de nível, a gente fez para 4 casos aqui. Mas, foram 4, né? Eu esqueci algum. Onde que eu estou? Então, foram para 4 casos, né? Mas a gente podia colocar K para outro, K igual a 1, K igual a 2, K igual a menos 1. Mas todas vão ser análogas a essa, vai dar retas paralelas a essa reta aqui. Retas paralelas com coeficiente angular igual a menos 3/2. Aí, quando x for zero, quando y for zero, aqui, ó, vai ficar menos 3/2 de x igual a menos 6. Então, a gente tem que x vai ser igual a menos 6, menos 3, perdão. A pessoa pegou o anterior. É menos 3. Ai, ai, falta de atenção. Eu gostei de fazer a anterior. Menos 3. Aqui vai ficar menos 3/2 vai passar dividindo, que é a mesma coisa do inverso. Multiplicar pelo inverso dele. Então, esse com esse simplifica, então x vai ser igual a 2. Vai cair aqui, ó. Certo? Então, como a gente tinha um ponto e a reta era paralela, onde isso ficasse paralela a essa, você já descobriu o ponto, né? Isso. Agora, vou apagar essa parte e a gente vai fazer a outra. Ai, perdão. Eu fiz uma coisa errada aqui. Esqueci de tirar a régua. Agora. Aí, aqui o z é igual a 0, né? Nessa segunda. Agora, ou seja, onde que a constante é igual a 0. Agora a gente vai fazer essa daqui. Essa, ó, quando x é 0, o y é 0. Certo? Aí, quando x é 2, o y vai ser menos 3. Então, ele vai cair aqui, ó. 2 menos 3. Como é paralelo, a gente podia já cair assim, ó. A outra vai ficar bem aqui. Mas vamos fazer bonitinho com 2 pontos. Tá? Era para cair bem aqui, ó. Vamos só conferir. Se eu não entortei, né? Ó.
conferir se vai... Ah, professora, eu tenho dificuldade de fazer paralela, assim. Então, a gente marca o ponto aqui, ó. Uns dois. Só que eu acho que... está um pouco fora de escala. Vou até verificar se o outro foi mais ou menos aqui, certo? Não sei se o outro tinha colocado 90. Isso. Ok? Então, essa daqui é a reta. É, é, essa curva de nível é quando Z é igual a 6. Agora, vamos fazer a nossa última. Quando quando essa é o último caso, quando x é 0, o y é menos 3. Então, vai cair bem aqui, ó. Bem no menos 3 aqui, certo? Eu não tô colocando os valores aqui no eixo, nos eixos coordenados, porque senão vai virando vai ficar muito sobrecarregado, tá? Mas você pode colocar. Aqui vai ficar. Quando o y for zero, professora, eu não queria jogar quando o y fosse zero. Eu queria jogar quando x é 2. Então, quando x é 2, o y é menos 6. Vai cair bem aqui, tá? Mas eu acho melhor pelos eixos para fazer, tá? Mas não fica errado. Vai cair lá no menos 6, aí você põe aqui, tá? Mas vamos lá, do jeito que eu estava fazendo anteriormente. Menos 3 meio de x, menos 3. Ó, você só tem que achar 2 pontos da reta. Não importa quais são esses 2 pontos, para você fazer o gráfico da reta. Então, aqui vai ficar 3x sobre 2 igual a 3. Então, x vai ser igual a 3, 2 terços, né? Esse com esse simplifica, o x é igual a 2. Epa. Perdão, não fica negativo ainda. Então, isso. X igual a menos 2, certo? Que é paralelo, né? Como que vai dar? Aí, a gente faz aqui. Eu tinha tirado meu trem. Isso é essa reta aqui. Z. Isso é quando Z é igual a 12, né? A pessoa quer fazer umas coisas, esquece de tirar régua e não escreve, certo? Então, isso daqui, ó, quando... Isso daqui são as curvas de níveis. Agora, se eu fizesse essas retas nessas alturas, ó, então Z igual a 0, deixa eu voltar lá no gráfico. Z igual a 0. Ó, Z igual a 0, ó, passa em 3 e 2, né? Isso, 3. Z igual a 0 é 3 e 2. 3 e 2. Então, a gente, ó, seria essa reta aqui, ó. Deixa eu só... Na altura, Z igual a 0. Aí, quando eu represento no próprio gráfico, isso no espaço, as curvas de níveis, ó, na própria, lá no próprio Z, ó, fazer isso aqui. Aí, essa Z igual a 0. Aí lá no Z igual a
igual a 6, que eu vou ter como só representar isso por enquanto aqui. Z igual a 6, vai ser essa reta aqui, ó. Aí a altura da reta, quando Z é igual a 3, ó. Daria isso daqui no... Como o plano continua infinito, eu tô fazendo as retas desse jeito, tá? Aí seria assim, Z igual a 1, certo? Esses são os contornos. E aqui, eu podia fazer só aqui dentro do plano, né? Mas lembra que o plano continua infinito, tá? E esses aqui, as curvas de nível, com os seus respectivos, com as respectivas alturas de Z aqui, ó, tá? Valores de Z para cada curva de nível. Então, pessoal, como nossa aula já foi mais de 30 minutos, eu decidi que o segundo exemplo, ao invés de dar o segundo exemplo nesse mesmo vídeo, eu vou estar dando no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido o que seria curva de nível, como fazer o gráfico de uma função, que no caso aqui é o plano. Então, se você não lembra de gráfico, fazer o gráfico do plano, a parte de plano, revisa a parte de geometria analítica. Tem vídeos aqui no canal, tá? Sobre isso. A parte de equações do plano, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Até a próxima!